Beber uma água aqui, né, pessoal? Queria saber, aí, espero que vocês estejam gostando. Vamos para mais uma aula agora. A gente vai falar sobre vetor. Uma ferramenta super importante também para quem mexe com ilustração. Então a gente vai passar por todos os detalhes aqui. De novo, eu preparei um slide para falar sobre vetor. A gente tem dois atalhos aqui para falar sobre vetor, que é o atalho de T ou o atalho de Shift T. A gente está falando sobre caneta e pincel ou lápis, né? Como vocês acharem melhor. Então, eu vou falar primeiro da ferramenta de lápis. Basicamente, a ferramenta de lápis, ele é um estilo mais livre. Você consegue sair arrastando a tela e desenhando. Se você tem uma mesa digitalizadora, no caso eu não tenho, mas se você tem, cara, você consegue já fazer na mesa ali, acho que o desenho fica bem real. Acho não, fica bem real. E aqui, eu vou fazer um exemplo aqui no meu trackpad, que é muito mais eu sair arrastando aqui desenhando, ó. Você vê? Inclusive, você vê que depois que eu desenho um traço meio torto, a partir do momento que eu solto, ele dá uma suavizada. Então, ele tem essa característica de, tipo, suavizar o seu traço para não ficar também um traço muito grosseiro. A não ser que seja uma escolha sua, tá vendo? Então, aqui, como eu disse, não sou o desenhista, mas aqui, ele é um estilo mais livre para você fazer algumas coisas. Às vezes, dependendo até do estilo, né? Você quer fazer um rabisco, alguma coisa na interface ali, ele fica um efeito bem bacana. Inclusive, aqui a próxima aula eu vou falar sobre configurações de borda ali. A gente já falou um pouquinho, mas eu vou repassar, vai ter uma aula só para falar disso. Então, tudo que é linha, bordas, se aplicam ali no conceito. E agora a gente vai falar sobre o pincel, sobre a caneta, desculpa. E aí, eu vou fazer um desenho super simples aqui, como se fosse uma bandeira de festa junina, porque vai ser uma forma que eu vou conseguir trazer alguns exemplos de aplicação. Então, enquanto você não clica nada, ele fica aqui esperando onde você vai clicar. E a caneta, ela funciona como se fosse pontos de conexão. Então, você clica em um ponto, ele fala, beleza, esse ponto é aqui. Enquanto você não clica de novo, ele vai entendendo onde você quer clicar. A partir do momento que você clica, ele põe outro ponto e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, eu vou clicar um ponto e aqui ele já está me dando uma prévia de aonde vai ficar a minha linha conforme outro ponto. Você lembra daquela configuração que eu falei para vocês? Se vocês segurarem o Shift, ele mantém a coisa mais alinhada? Então, ó, a partir do momento que eu clico no Shift, ele entende que, ó, para você ficar alinhado, você tem que vir aqui para cima. Mesma coisa aqui para baixo, ó. Por mais que eu esteja aqui, ó, se eu seguro o Shift, ele dá uma alinhada na linha, tá vendo? Então, eu vou usar o Shift a meu favor aqui, vou clicar mais ou menos aqui e beleza. Vou descer aqui, como eu disse, eu vou fazer uma forma de festa junina, né? Aqui, ó, também até 45 graus ele ajuda bem, ó. Então, vou colocar um aqui e vou colocar um aqui. Não ficou muito bom, né? Então eu vou fechar a conexão. Inclusive, ó, quando ele fica com a bolinha preta, tá vendo? É que ele entende que você fechou tudo, você fechou um círculo, né? Então você consegue jogar um preenchimento. Se você deixa ele assim, o preenchimento ele não acontece. Ele pode até acontecer, mas ele vai ficar meio esquisito, ó. No caso aqui nem pegou, tá vendo? A partir do momento que eu junto aqui, ó, ele pega, tá vendo? Então, beleza. Pegou meu preenchimento. Aí, beleza. Depois que a forma tá pronta, você vai ver que esses pontinhos, eles vão ficar aqui, ó. E você pode clicar neles e ir mexendo na sua forma, ó. Inclusive, agora eu posso usar o Shift de novo, ó. E ele vai deixando as coisas mais alinhadinhas para mim, pra eu não... Inclusive, ó, quando, é que eu não sei se dá para ver bem, mas quando eu fico alinhado, a linha fica vermelha, tá vendo? Então eu consigo, puf. Então aqui, por mais que esteja aqui, ele está bem simétrico. Então eu tô com os cantos nas pontas de 90 graus e ali as linhas em 45 graus, então tá uma forma bem simétrica. Inclusive, falando das seleções dos pontos, eu consigo selecionar um ponto. Se eu segurar o Shift, eu consigo selecionar o outro ponto. E eu consigo, ó, movimentar mais de um ponto de uma vez, tá vendo? Inclusive, posso mudar essa forma, ó. Você vê? Se eu segurar o Shift também, ó, eu consigo fazer isso aqui. Então, a gente tem uma flexibilidade ali para mexer Inclusive, selecionando assim, ó, clicando e arrastando. Ó, quando ele tiver nesse... Inclusive, aqui você tem que dar dois cliques, tá? Ó. E se você clicar aqui, ele só vai selecionar o objeto. Se você dar dois cliques de novo, aí você acessa os pontos de vetor. Inclusive,
o Figma ele tem um recurso bem legal, que é quando, entre dois pontos, se você passa o mouse, ele mostra exatamente o meio daquele ponto, e se você clicar, ele cria um novo ponto. Então aqui, ó, você vai ver, ó, que a partir do momento que eu passo o mouse entre esses pontos, ele me dá a sugestão de colocar outro ponto aqui, ó. Inclusive apareceu pontinho demais aqui, ó. Cliquei, ele apareceu. E assim sucessivamente, ó. Eu consigo colocar pontos no meio de pontos infinitamente, tá vendo? Caso eu precise, né? Nesse caso aqui não precisa, mas eu tô colocando mais para vocês darem uma olhada, né? Mais que eu queira fazer alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Então eu consigo trabalhar dessa forma. Beleza? E aí, se vocês repararem, eu vou ter, a partir do momento que eu clico no botão, eu vou ter essa ferramentinha aqui. O que que ela faz, essa ferramentinha? Basicamente, ela começa a transformar seu objeto em curva. Tem dois jeitos de fazer isso. Inclusive, eu vou até duplicar aqui. Eu vou demonstrar os dois jeitos para vocês. O primeiro, basicamente, eu selecionar aqui os meus vetores, venho aqui e é como se fosse eu tivesse dado um empurrão na linha. Então vocês vão ver o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou clicar e vou arrastar. Olha o que está acontecendo. Parece que eu estou empurrando a linha, não parece? E aí eu vou dando forma para ela. A partir do momento que eu soltar, ela assume aquela forma. Aqui também, ó. Vou pegar, vou apertar essa linha aqui. Apesar que aqui eu só cliquei, mas eu posso vir aqui e arrastar, tá vendo? Então eu posso fazer modificações aqui no meu texto. Inclusive, caso você queira mexer nessa linha aqui, ó, é que independente dessa ferramenta aqui, você vier aqui, você vai ver que o cursor muda de forma, tá vendo? Aqui eu tô como curva e aqui ele já fica meio retinho. Por que isso? Eu tenho duas maneiras de fazer isso, ou com essa ferramenta, ou eu posso estar aqui e segurar, ó, segurar o Command e ele assume essa ferramenta também, tá vendo? Eu consigo sair fazendo o que eu fiz. A partir do momento que eu solto o Command ou Ctrl, ele para de usar essa forma. Então, quando eu estou com essa ferramenta selecionada, ele me dá a opção de transformar esse objeto em uma curva. Então eu posso trazer isso para cá. Você está vendo que elas estão como se fosse uma gangorra? Eu mexo um, ela mexe outro. Por que que isso está acontecendo, gente? Aqui, na configuração do vetor, eu tenho uma opção que chama Mirror Angle, que quer dizer mais nada mais menos do que espelhar o ângulo. Então, se eu estou com o ângulo aqui, se eu espelho, ele tem que espelhar o ângulo que eu estou mexendo, certo? Tem uma outra opção que ele fala, portanto, além de espelhar o ângulo, você tem que espelhar o tamanho desse meu vetor. Então, eu vou colocar essa opção aqui. Você vai entender que, ó, se eu aumentar, aumenta. Se eu virar, ele vira. Então, tanto quanto o tamanho quanto o ângulo, ele acompanha. Você vai ver que o de cima, ele não acompanha o tamanho, ele só acompanha o ângulo. Que eu posso deixar esse aqui gigantesco e aquele menor, ele só acompanha o ângulo. Diferente da de baixo, que ele acompanha ângulo e tamanho. E aí tem uma outra opção que é, cara, não espelhe nada. Eles são independentes e cada um trabalha por si. Então eu posso vir aqui e falar para ele, ó, isso aqui vem para cá. Você viu que o ângulo se manteve, né? E eu venho esse para cá. Então, independente do ângulo ali, eles trabalham de formas independentes. Então, o tipo de desenho que você faz, ele é diferente. E aqui, né, a gente falou de usar a ferramenta diferente, mas basicamente seria só a questão do, igual eu falei, de usar o atalho ao invés de você selecionar a ferramenta, né? Você vem aqui, clica no Ctrl ou no Command, e aí você clica e arrasta, ele já mexe ali para você. Beleza? Então o vetor você consegue tanto usar com formas fechadas, né? Desse jeito aqui, quanto você pode simplesmente fazer uma linha que ela nunca termina, né? Ela só faz assim e ela não fecha, ela só fica assim e, sei lá, você vai usar essa forma para fazer algum grafismo na sua arte, na sua tela. Então, você usa como você achar necessário. Inclusive, você pode, inclusive quando você cria aqui, ó, o vetor aqui ele está criado, ó, vetor. E o lápis também. Então você pode variar conforme a necessidade que você use. Olha, ele pegou o vetor A, vetor 1 e o vetor 2, tá vendo?
Inclusive, quando você seleciona o vetor, você pode diminuir esse vetor, tá vendo? Ele vai ter um tamanho definido quando você cria, ó. E aí você pode vir aqui e diminuindo ele. Você pode começar com ele grandão e diminuir, ou vice-versa. E aí você vai mexendo. Beleza? Eu acho que é isso que eu tinha que passar para vetor. E a próxima aula a gente vai falar especificamente de bordas. E aí a gente vai aplicar tanto em shapes, né, de forma, quanto em linhas. E aí vocês vão entender todo o conceito. Pessoal.